Olá, queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre o mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. Então, a aula para o 8º ano, a semana 2 do PET 1, é basicamente uma revisão de tudo aquilo que vocês trabalharam no 7º ano, de algo que vocês trabalharam no 7º ano. A expansão marítima ela aconteceu em um contexto bastante específico e ela tem algumas motivações que eu vou explanar aqui a partir desse esquema que o próprio PET traz para vocês. Quais que são os antecedentes? Havia uma necessidade de expansão econômica, principalmente por causa da questão das especiarias. Especiarias, naquela época, elas eram muito importantes para a conservação dos alimentos e eram também um produto muito caro, justamente por causa que o comércio no mar Mediterrâneo e o intercâmbio entre o Mediterrâneo e a Ásia, que fornecia esses produtos, havia uma interseção entre genoveses e comerciantes também de Veneza. Nesse sentido, o produto saía muito caro e Portugal, por exemplo, já pensava em buscar uma nova rota para o que eles chamavam de as Índias. E isso foi uma das motivações pelas quais levaram os europeus a se lançarem ao mar para as grandes navegações. Nesse sentido, também existem outras motivações, por exemplo, a motivação religiosa, de expansão da fé católica, a expansão aí em busca de metais preciosos, no contexto do mercantilismo e do absolutismo, a questão de querer, de buscar novas terras para colonização. Então, havia todo esse desejo, havia toda esta ideia imbricada aí nos objetivos da expansão marítima. Mas por que nós temos aí Portugal como o primeiro? Por que ele foi pioneiro? Justamente porque ele foi a primeira monarquia, o primeiro Estado nacional a se formar, a se organizar. Ele tinha uma burguesia que apoiava as grandes navegações. Ele tinha experiência na náutica, nas navegações. Ele tinha uma ótima localização geográfica, que dava acesso para o Mediterrâneo, dava acesso para o Mar do Norte. Então, assim, havia condições ótimas para Portugal expandir expandir por meio do mar, né? E eles também tinham muito conhecimento e produziam conhecimento, e tecnologia com a escola de Sagres. Isso foi bastante também importante para a questão de Portugal. Havia nas grandes navegações uma questão do imaginário popular. Narrativas míticas de viajantes davam conta de temores aí que eram imaginários, monstros, abismos, que existiriam aí no mar, que seriam os riscos pelos quais os navegantes passariam aí nesse sentido. E é interessante que nós observemos que haviam, sim, riscos muito, muito reais e muito grandes ao se falar em navegações com a tecnologia que o pessoal tinha, se nós formos pensar. Então, os navegantes eram pessoas aí bastante corajosas, num certo aspecto, e estavam lidando com algo bastante desconhecido, e isso é, inclusive, comparável com a expansão espacial do século XX, no contexto de Guerra Fria. Então, existem coisas aí mais atuais, e o homem, por exemplo, ele não deixa de querer conquistar as suas o desconhecido. Ele não deixa, é algo basicamente natural do ser humano buscar conquistar coisas desconhecidas, coisas distantes. As principais consequências
da expansão marítima é, primeiro, a questão de a criação de um mercado mundial, né? A hegemonia europeia, com as principais potências da época, Portugal e Espanha, a acumulação de capital por parte desses países e de outros países que entraram na cena aí, a partir do século XVI e XVII, como a Inglaterra, França, entre outros. Os bens coloniais aí, que foram conquistados aí por conta da colonização, tanto da América espanhola quanto da América portuguesa. E aí a questão da escravidão e do tráfico negreiro. O tráfico negreiro ele foi bastante rentável e foi bastante rentável também para Portugal, né? E se pensarmos, né, na América portuguesa, aquilo que futuramente haveria de se tornar o Brasil, grande parte dos escravos retirados da África, das pessoas que foram escravizadas, retiradas da África, elas vieram para o Brasil, né? Então, uma porcentagem muito grande foi traga para o Brasil. E, por isso, a questão de estudar a história afro-brasileira, a cultura afro-brasileira, ela é central para a compreensão da identidade do nosso povo, para a compreensão da nossa identidade, do nosso presente. Então, esta é a grande importância que nós temos de estudar história afro-brasileira, ok? Nós podemos aí observar as atividades que estão bastante tranquilas, estão bastante simples. Se você prestou atenção no que eu disse, você conseguirá fazer tranquilamente. Então, a primeira trata aí da questão, é uma questão pessoal. Você acha que ainda nos dias de hoje, a gente destemida, a gente com essa atitude destemida para conhecer coisas novas, para buscar coisas diferentes? Então, será que é algo constante aí para o ser humano? A número 2 vai falar basicamente da obrigatoriedade da história e da obrigatoriedade de se colocar na educação, nos currículos, né, nas bases curriculares, nas diretrizes curriculares, a história e cultura afro-brasileira, colocando aí basicamente aí no ensino, né, sobre qual que é a importância disso. Nós falamos também a esse respeito. E a número 3, nós vamos falar aí de objetivos pelos quais os portugueses, principalmente, se lançaram ao mar, né? Quais desses objetivos estão manifestados nesta frase exemplo aí. Bons estudos e Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like aí.